Diz assim a palavra do Senhor. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Lembrem-se de que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho e, quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós já te rendemos graças por estarmos aqui, juntos, reunidos como parte do corpo de Cristo. E agora te louvamos pela oportunidade que temos de meditar na tua santa palavra e ouvir acerca das coisas que o Senhor deseja tratar em nossos corações, em nossas debilidades nessa manhã, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, apesar de todas as minhas debilidades, fraquezas. Que o Senhor me ajude a expor a tua palavra, que é santa, perfeita e válida para os nossos dias, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento como povo de Deus, Senhor, nessa manhã, acerca das coisas que vamos ouvir e aprender e meditar. E que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que quando chegamos, praticando as coisas que o Senhor de fato ordena na tua palavra, para que possamos ser chamados verdadeiramente filhos de Deus, povo de Deus. Te pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, sempre que eu recebo a missão de trazer uma palavra, a primeira pergunta que me vem à mente é: o que eu vou pregar? O que o Senhor quer falar ao coração do povo da Igreja Reformada de Blumenau, ao coração dos meus irmãos e principalmente ao meu coração? Existem várias maneiras de se trazer uma palavra de Deus no púlpito. Todas elas, obviamente, vão ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, seja ela encomendada pelo pastor, de repente numa situação que a igreja está passando e necessita de uma palavra de ânimo, de correção, de advertência, seja aquilo que Deus esteja falando ao coração, do presbítero, daquele homem de Deus que vai estar trazendo a palavra aqui. E não foi diferente comigo, não é diferente. Eu estava há alguns dias, se não meses, meditando em parte desse texto, 2 pesos e 2 medidas. Nós ouvimos muito isso no nosso cotidiano. Eu creio que você já deva ter ouvido isso. E a grande maioria das pessoas, e talvez muitos cristãos, não sabem que esse verbete, ele vem da palavra de Deus como uma grande advertência ao povo de Deus principalmente. E eu quero meditar então com vocês nessa manhã, nesse texto que o Senhor vem falando ao meu coração diante de situações que, obviamente, eu tenho passado nos últimos dias, e eu acredito que vocês vão se identificar com isso também. Esse texto, meus irmãos, numa breve introdução, ele parece não ter muita conexão com a parte de cima, primeiro versículo 15 ali, com o 17 em diante. Inicialmente vai falar sobre a questão do lucro exorbitante, sobre ganhar algo por meio de injustiça, sobre a balança fraudulenta, que nós já ouvimos, talvez, muitas vezes, que talvez seria aquela balança que a gente possa imaginar alguém vendendo 1 quilo, quando na verdade o peso ali é só 900 gramas, 850. Então, o início desse texto trata dessa questão. Deus, nesse texto, ele abomina tais coisas, não somente nesse texto, mas
Na palavra de Deus nós vamos encontrar várias passagens de Deus condenando isso. E nós vamos ler algumas dessas passagens. Deus associa isso, a parte desse texto, aos benefícios do filho que honra o pai e a mãe, que nós temos lá no 5º mandamento. Esse texto diz que se nós não usarmos uma balança fraudulenta, nós teremos os nossos dias prolongados na terra. A segunda parte desse texto, então, já vai falar da ação pecaminosa de uma nação que se levanta para destruir Israel. A princípio, sem uma causa aparente. Nós vimos ali os amalequitas. O detalhe que talvez ligue esses dois pontos está relacionado à ideia de que o peso serve para que aquele que tem muito ganhe mais e aquele que tem menos cada vez tenha menos. Ou seja, aquele que explora o pobre, o necessitado, está praticando com certeza um tipo de injustiça. Mas uma ideia parece conectar esses dois pontos, e nós vamos analisar isso mais adiante. Quando Israel estava cansado e fraco da viagem, e nós percebemos aqui, e vamos ver também nos textos que vamos meditar, que eles haviam acabado de sair do Egito. Deus havia libertado eles estavam no início de uma viagem. Então, obviamente, eles estavam fracos e cansados dessa viagem. Então, essa nação dos amalequitas veio para destruir Israel, pois, obviamente, ela estava mais vulnerável a ataques. Êxodo 17, meus irmãos, não vai contar esses detalhes, mas isso está registrado lá também. Verso 17 e 18, quero ler novamente com os irmãos. Que diz assim: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Então esse texto fala exatamente o que aconteceu, e esse relato não vai estar lá em Êxodo 17, você pode estar meditando depois. Irmãos, gostaria então de dividir essa pregação, esse esboço, em duas partes. Primeiro vamos meditar do verso 13 ao 16 e ver realmente o que essa primeira parte desse texto nos ensina. O início desse texto remete a algo muito pessoal. Não seja esse um modelo ensinado em casa, que não seja esse um padrão de termos o quê? 2 pesos e 2 medidas. Na tua bolsa não tenha isso. Na tua casa não tenha isso. O quê? 2 pesos e 2 medidas. Não sejamos nós aqueles que pratiquem a injustiça. O Senhor não diz apenas para eles não usarem essas medidas, essas coisas, mas para não ter esses pesos e essas medidas em suas casas. Obviamente, nesse tempo, não haviam as balanças que nós temos hoje. As coisas eram medidas de acordo com porções, seja em litros, seja em quilos, seja em metros, seja em pesos ou medidas. Então, obviamente, era muito mais fácil fraudar alguém. Não que hoje isso não seja possível, Nós percebemos isso, talvez você já tenha passado por uma situação assim, onde você foi enganado. E volta e meia o Inmetro, a mídia mostra situações onde produtores, fornecedores enganam o povo com um peso fictício. Na embalagem está um peso e você vai pesar em casa, é outro. Ou na embalagem diz 1 quilo e você vai ver um frio, por exemplo, um congelado, são 200, 300 gramas de água e o resto realmente é produto. Não devemos ter então esses elementos que permitem talvez ao povo fazer isso, pois se tiverem uma advertência do Senhor, serão tentados a usá-los. Não devem ter um peso menor para comprar e maior para vender, ou vice-versa. Não podemos ter atitudes como essa. Não que você não possa ter lucro se você produz algo, e colocar ali um percentual em cima, como de fato o seu lucro. Mas isso não pode ser exorbitante, não pode ser desonesto. Irmãos, não pensemos que ao vender alguma coisa por um peso que não é real e que talvez o Inmetro ou a lei não nos pegue, mas tal pessoa
que está recebendo esse produto está sendo injustiçada. E nós vimos no texto que Deus abomina isso, que a ira de Deus vem e virá sobre as pessoas que praticam tal coisa. 2 pesos e 2 medidas. Não podemos agir, meus irmãos, por engano. E aqui cabe um alerta, não somente na questão de pesos e medidas, mas nos nossos pesos e medidas relacionados a pessoas, a irmãos em Cristo, a membros da nossa sociedade, do bairro em que vivemos, aonde estamos inseridos. Não podemos agir com engano ou com medidas que não sejam corretas perante Deus. O livro de Amós, não é necessário você abrir, no capítulo 8, ele vai trazer esse texto. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Meus irmãos, isso está registrado lá no Antigo Testamento. Vejam como é algo que já acontecia no passado. Já acontecia em meio ao povo de Deus, que esperava passar ali as festas da lua nova para vender as coisas, os cereais, com pesos e medidas desonestas. Calvino, conhecedor nosso, ele fala que uma coisa é você ser roubado, furtado em uma ocasião específica, onde o ladrão vem até a tua casa e leva algo dela, ou alguns bens. Outra coisa é você ser continuamente enganado. É um engano que não tem fim. Ou seja, aquela pessoa, aquele irmão, e que isso não aconteça em nosso meio, mas nós sabemos que isso acontece no meio cristão. Pessoas que tentam lucrar, a ganância pelo dinheiro, pelo lucro, de maneira desonesta, dia após dia, são como ladrões. Não como aquele que vem repentinamente e talvez não volte mais, mas aquele que constantemente tira o direito do outro. No livro de Levítico, capítulo 19, a palavra de Deus nos traz o seguinte: não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Uma grande advertência de Deus para o seu povo, que não haja com injustiça. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, Ele é um Deus justo, e por esta justiça Ele tirou o seu povo do Egito. No Egito, meus irmãos, o povo estava debaixo de uma estrutura de injustiça. Eles trabalhavam e não recebiam, não comiam com dignidade, não recebiam aquilo que de fato lhes era justo. Antes de sair do Egito, Deus ordenou que o povo pedisse aos egípcios riquezas, prata, ouro, e lhes deram tudo o que pediram. E eles então saíram do Egito praticamente ricos, com tudo aquilo que o povo egípcio tinha dado ao povo de Deus, ao povo de Israel. Nós vamos ver, irmãos, 2 razões para que a lei, para que o Senhor ordene essas coisas, acerca de não termos 2 pesos e 2 medidas. A primeira delas, a justiça e a equidade irão trazer as bênçãos de Deus. Justiça todos nós sabemos, né? Aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é certo perante Deus, aquilo que é de bom grado. E equidade, irmãos, o que seria equidade? Equidade é uma virtude, é uma atitude, um comportamento de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Nós ouvimos isso nos últimos anos, relacionado à política, né? Aos nossos órgãos de justiça, sobre julgamentos imparciais, parciais.
Equidade é isso. A justiça e a equidade irão trazer as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Se nós formos justos, se nós manifestarmos um comportamento de justiça, de sermos imparciais, de respeitarmos os direitos iguais. Não esperemos, irmãos, a bênção de Deus sobre uma nação onde a justiça não é praticada, onde a equidade não é buscada, onde os negócios não são feitos com justiça. A maneira como teremos os dias estendidos nessa terra, ou o modo como nós podemos prosperar, não é ganhando dinheiro injustamente, mas sendo honestos e justos com a maneira de lidar com as coisas dessa vida. E às vezes nós pensamos, por que estamos passando por todas essas coisas? Parece que a nação melhorou muito nos últimos anos, no último mandato. Sim, de fato, muitos pontos melhoraram. Mas a verdade é, irmãos, que nós somos um povo fraudulento. Nós queremos tirar vantagem praticamente em tudo. As bênçãos de Deus virão sobre nós quando praticarmos a justiça e a equidade. Um exemplo disso, nós vimos recentemente benefícios que o governo libera ao povo pobre, ao povo mais carente, ao povo mais necessitado. Quanta fraude há nisso! Quanta gente que não precisa receber tal benefício recebe. Eu trabalhando agora como motorista, eu percebo algumas situações, pessoas que vão aos órgãos públicos para buscar uma certa quantia que é liberada para esse tipo de pessoas, que passam ali na linha da pobreza, e esse dinheiro é gasto com coisas supérfluas. Não é aproveitado, aquela pessoa de fato, aquela família não precisaria daquele auxílio. Eu conheci um jovem que ele recebia a pensão da sua avó. Ele ia lá, retirava a pensão e entregava para sua avó. E aconteceu que a sua avó veio a falecer e ele continuou recebendo essa pensão, retirando esse dinheiro, esse benefício que não era dele, era da sua avó, por alguns anos. E às vezes nós pensamos, nossa, nós somos uma nação melhor hoje, nós somos um povo melhor, tem menos corrupção. Muita coisa veio à luz. Sim, muita coisa veio à luz. Mas existe ainda muita podridão no coração do homem. E por que não dizer do povo brasileiro? A segunda coisa que nós podemos aprender com essa lei do Senhor é que a fraude e a injustiça irão expor a maldição de Deus sobre a nação. Vou repetir. A fraude e a injustiça irão expor a maldição de Deus sobre a nação. Nós somos, irmãos, e sabemos muito bem disso, o país do jeitinho brasileiro, não é mesmo? Onde nós resolvemos as coisas da melhor maneira possível. Não podemos esperar bênção de Deus sobre um país onde a injustiça, o engano é a melhor característica. E nós somos conhecidos lá fora como esse país. Onde tudo pode ser praticado, onde ocorre uma certa justiça e as pessoas são presas, mas rapidamente são libertas, voltam a praticar crimes. Um exemplo disso, as saidinhas de final de ano. Ainda ontem vi uma notícia que aprenderam um cidadão aqui na região que havia sido liberado para as saidinhas de final do ano e não voltou. Não esperemos a bênção de Deus sobre uma nação onde a injustiça e o engano é a maior ou a melhor característica. Se olharmos para o nosso cotidiano, podemos pensar, por exemplo, trouxe um exemplo prático aqui, das oficinas automotivas. Os homens que me ouvem, você que tem carro, sabe da dificuldade que é de confiar numa mecânica. Você vai lá, faz um orçamento e precisa trocar tal peça, e beleza, vai custar R$70 essa peça. E se você não acompanhar aquela troca, aquela peça que custaria R$70, ela é substituída por uma de 30. Se ganha então, nesse exemplo, R$40 de lucro enganoso. E o que se recebe para quem está praticando tal coisa?
juízo de Deus para si. Se ganha talvez R$100 de lucro enganoso, e o que se recebe? A ira de Deus sobre si. Eu passei por uma situação semelhante, na troca dos pneus do meu carro. Trouxe para uma autorizada, um auto center, fizeram todas as avaliações e acharam 1000 defeitos. Mas eu já vim preparado, porque a gente é escaldado. Não, você precisa fazer cambagem, você precisa fazer geometria e você precisa fazer tantas coisas. E um orçamento que era para ser R$1.300, simplesmente uma troca de pneus, passou a custar R$2.000. Claro, fui mais esperto e não fiz o que eles me orientaram a fazer. Procurei uma outra oficina e, para minha surpresa, a pessoa que eu conhecia, que era de confiança, falou: não precisa fazer nada disso. Você só vai precisar fazer a geometria que você não fez lá. E aí eu encontrei uma diferença de R$600. Isso acontece, irmãos. É claro que existe o oposto também. Pessoas de bom grado, pessoas nobres, pessoas íntegras, sinceras. Também tenho um exemplo para contar quanto a isso. Fui realizar recentemente a compra de um ar-condicionado usado e pedi para uma pessoa retirar, fazer a limpeza, instalar. E essa pessoa, um homem de Deus, era pertencente a uma igreja cristã, inclusive foi uma indicação dos irmãos. Ele entrou em contato comigo e falou: irmão, esse ar-condicionado está com uma peça com defeito. Eu já comuniquei a pessoa que lhe vendeu e você precisa ver qual vai ser a atitude dela, mas precisa ser substituída, senão você vai instalar um aparelho já com defeito na sua casa. Que atitude diferente. A gente fica até surpreso, quando essas coisas acontecem, porque nós estamos acostumados com o oposto. Nós somos acostumados a ser enganados e ficamos desconfiados com isso. E para minha alegria, essa pessoa me comunicou do defeito, que faria a troca dessa peça para que eu pudesse adquirir então esse ar-condicionado em devidas condições. A arte do engano, meus irmãos, ela é odiosa ao Senhor. Foi assim no início da história. Eva disse: a serpente me enganou. Não foi isso? Essa é uma estratégia enganadora. Nós somos serpentinos nos nossos atos. Nós mentimos, muitas vezes. Falamos uma coisa quando na verdade é outra. Vendemos um produto e muitas vezes não é bem esse produto. Ganhamos pela injustiça. Muitas vezes maquiamos, não falamos a verdade para ter alguma forma de lucro maior ou para ter algum dinheiro por algum momento. Nossos filhos são tentados a fazer isso entre eles. Isso é trazer maldição sobre a nossa vida e sobre a nossa nação. Nós falamos muitas vezes que nós sempre vamos passar pelas provações, pelas tribulações, e nós vimos isso na liturgia hoje, que as coisas não vão melhorar, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas a nossa atitude pode fazer a diferença nas nossas vidas como filhos de Deus. Provérbios capítulo 11, verso 1 diz: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Ainda em Provérbios capítulo 10, versículo 20, 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Provérbios 10, 23, 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Alguns exemplos da advertência de Deus quanto ao ser desonesto, quanto ao ser cristão desonesto. Deus, meus irmãos, Ele não diz que os magistrados irão atrás de nós, mas o Senhor é o vingador daquele que engana, daquele que é fraudulento, daquele que é injusto com o outro. A fraude e o desrespeito se dá em muitas esferas. 1 Tessalonicenses 4, 6. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor é o vingador, irmãos. Daquele que usa de fraude para com o outro, daquele que usa de balança enganosa.
O Senhor vai vingar. Talvez você passe pelo imetro, talvez você passe pela justiça dos homens, mas o Senhor é vingador, e nós vamos ver na continuação desse texto exatamente o que vai acontecer com os amalequitas. É um princípio que começa na nossa casa, o texto relata isso. Na tua bolsa e na tua casa. É algo pessoal, irmãos. É algo que se ensina em casa. Não instruindo nossos filhos a amarem mais o dinheiro e o lucro que a verdade e a justiça. Ensinando os filhos a serem tementes a Deus e não amantes do dinheiro e do lucro fácil. Como é difícil isso, né? Para nós que somos pais. Que o mundo vai numa contramão. Não, você tem que ganhar. Você precisa ganhar mais. Você pode passar a perna. Você pode lucrar mais. Você vai ter mais dinheiro, você vai poder comprar mais. Falando dos filhos, você pode comprar mais doce, mais biscoito, mais figurinha da Copa. Associa-se ao 5º mandamento, esse texto, para que prolonguem os vossos dias na terra. Por quê? Porque Deus abomina isso. Hoje as crianças, infelizmente, na sua grande maioria, são avarentas, não querem dividir, têm dificuldade de compartilhar as coisas. Você que tem mais de um filho, talvez já tenha tido essa experiência. É difícil, né? Ensinar que precisa compartilhar, precisa dividir. Mas é meu, mas fui eu que ganhei, mas vai estragar. Mas eu amo esse livro, eu amo esse brinquedo. É meu. Que não sejamos, irmãos, enganosos, fraudulentos. Que não usemos de 2 pesos e 2 medidas. A segunda parte desse texto, verso 17 ao 19. Vamos meditar um pouco. Arranquem os amalequitas da terra, é o que Deus está dizendo. Agora Deus irá mostrar na prática como ele lida com aqueles que agem desta forma. Esse é um exemplo claro daquilo que vai acontecer com todos aqueles que vivem na prática da injustiça e do engano. Daqueles que amam mais o dinheiro do que a verdade. Que são fraudulentos e peritos na arte do engano. E como tem gente que é perito na arte de enganar, né? Esses têm como conselheiro Satanás, que é enganador por natureza. E aqui eu quero chamar a atenção para nós, comunidade. Atenção, crianças, não usem de estratégias para enganar os seus pais. Seja verdadeiro, seja honesto no seu falar, fale a verdade sempre, mesmo que isso lhe custe um puxão de orelha ou uma palmada, mas fale a verdade. Vocês são filhos de Deus, vocês são filhos do pacto. Aprendam desde cedo a amar a verdade e a justiça. A palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira, a serpente, o enganador. E se você, criança, começa a praticar tais coisas, como você vai ser chamado filho de Deus? Fale a verdade sempre. Atenção, pais, ensine seus filhos em casa, porque o texto diz que isso começa em casa. Não tenha balança fraudulenta, peso enganoso. Não tenha em casa modelo pecaminoso e prática de injustiça visando apenas o lucro e não a verdade. Anotei um exemplo clássico que nós, homens, meditamos em nossas reuniões algumas vezes, do telefone. Toca o telefone e o pai diz para o filho, atende e diz que eu não estou. Mentira, engano. Assuma o seu pecado, pai. Fale a verdade sempre. Se você prometeu para o seu filho, cumpra. Seja justo. Se você não puder cumprir naquele dia, naquele mês, seja verdadeiro com seu filho. Fale a verdade. Trate seus filhos dando o mesmo valor, sem preferências. Ah, mas é difícil, são idades diferentes, sim. Mas a Bíblia está dizendo para nós, a palavra do Senhor está dizendo para nós, um peso, uma medida. Não existe 2 pesos e 2 medidas.
Atenção, maridos e esposas, e aqui nos incluímos, valorizem um ao outro mais do que os seus filhos. Talvez você já tenha ouvido isso centenas de vezes. Os filhos vão crescer, vão casar, vão embora e vai ficar só você e a sua esposa. Cumpra os seus votos. Na saúde, na doença, na bonança e na escassez. Como é difícil. O grupo que eu estou trabalhando, certo dia um dos motoristas comentou: eu estou levando minha mulher no médico que eu não sei mais o que fazer com ela, acho que vou ter que trocar a cabeça dela. Que comentário ridículo. Que amor é esse? E nós prometemos, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na escassez e na bonança. Tem mulheres que têm dificuldades, que se transformam quando as finanças não vão bem. Culpam seus maridos. Culpam a situação. Ou vice-versa também, né? E essa é uma área que mais destrói casamentos, que é a área financeira. A nossa sociedade, irmãos, tem raiz nisso. A arte da pechincha é uma característica da nossa sociedade. Nós temos quase certeza que estamos sendo enganados, por isso nós pechinchamos. Quem nunca pechinchou? Você vai comprar algo, internet é clássico isso. Você vai lá para o Facebook e tem um produto sendo anunciado, R$500. Existe até meme na internet sobre isso. Faz por 300 à vista no dinheiro? Não é R$500. R$500 são R$500. Mas parece que nós temos sempre a impressão de que estamos sendo enganados. Né? E não falo só de internet, quando vamos comprar alguma coisa de alguém. É 2.000, tá, mas 1.700 você fecha no dinheiro. Se a pessoa colocou 2.000, seria correto valer esses 2.000. Mas é fato que quando as pessoas colocam algo para vender, já colocam um pouco a mais. Não, eu vou colocar 2.200 porque eu sei que o colega vai chorar e eu vou fechar por 2.000. E se ele fizer por 2.100, sair vitorioso. Nós temos quase certeza que estamos sendo enganados, por isso pechinchamos. Nos Estados Unidos não é assim, irmãos. Olha como as culturas são diferentes. Tem o preço na etiqueta e você paga o preço, não tem discussão. Aqui é impossível você não pedir desconto. Quem nunca passou aquela situação na praia, né? Os chineses ali, fugiu a palavra, os camelôs, né? Vendendo lá uma rede de praia, R$300, R$300. E você vai lutando com ele e você tira por 30. Que é isso? É o dízimo que a gente está praticando? Vou pagar só 10%? A gente ri, mas isso acontece. Nós fazemos isso. Eu já fiz isso. A gente quer barganhar, a gente quer pechinchar, porque a gente tem certeza, ou quase certeza, que está sendo enganado. Você entra na loja e pechincha. Tá, mas se for no dinheiro, se for no débito, se for no Pix. E a gente sabe que já existe essa norma, né? Você vai comprar na internet, se for no débito é um valor, se for parcelado vai ter juros do cartão, mas se for no Pix ainda tem um descontinho. Não é a maneira que Deus escolheu para nós. Fazemos isso pensando em economizar muitas vezes algum dinheiro, mas todo aquele que vende e compra tem que pagar, ou pelo menos deveria pagar, aquilo que é justo. Na sequência dessa narrativa, em relação aos amalequitas, o justo peso e a medida justa é cobrada pelo Senhor. Os amalequitas pesaram e mediram a Israel e serão pesados e medidos do mesmo jeito. Nós vimos isso no verso 17 ao 19. Lembra-te, o Senhor adverte, e não te esqueça. Deus está dizendo para o povo, lembra-te que vocês foram atacados pelos amalequitas quando vocês saíram do Egito. Vocês estavam cansados, os mais fracos e cansados estavam na retaguarda. E isso não é uma coisa justa de fazer, isso até consta em leis de guerra. Né? Isso muitas vezes deve ser respeitado. E o Senhor então diz para eles, lembra-te, e termina dizendo, não te esqueça do que eles fizeram. O Senhor não esquecerá daqueles que praticam tais coisas.
É interessante que Moisés usa essa linguagem em várias passagens de Deuteronômio. Lembra-te daquilo que aconteceu e não te esqueças, para que isso fique registrado. O Senhor usa a piedade, a linguagem da piedade para falar. Não poupem os que fazem tal coisa, executa-os. O verso 18: eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Esse foi o grande ponto. Os amalequitas não temeram a Deus. Irmãos, isso aconteceu no capítulo 17 de Êxodo. Mas lá não possui esses detalhes que nós encontramos aqui em Deuteronômio. Mas lógico que eles estavam assim, cansados, fadigados, por terem saído do Egito, caminhado e iniciado praticamente a sua jornada. Nos capítulos 14 e 15, eles haviam atravessado o Mar Vermelho, lá em Êxodo. Depois você pode ler na sua casa. Nos capítulos 16 e 17, eles estão caminhando no deserto, mas já estão cansados. Os amalequitas aqui foram oportunistas. Ouvimos falar do que Deus fez com esse povo no Egito. Agora é a hora de atacá-los, de destruirmos esse povo. Eles sabiam o que Deus tinha feito com eles, os amalequitas. Do poder de Deus de tirar esse povo da escravidão e fazer com que, após as 10 pragas, e fazer com que o povo do Egito desse riqueza para eles ao sair. Esse povo sabia do poder desse Deus. Essa história de que Deus ia adiante desse povo e o terror ia adiante deles, eles conheciam. Em Josué temos o relato de Raabe, dizendo que é conhecido entre nós que o seu Deus vai adiante de vós e aterroriza e causa pavor. Raabe então se arrepende e se curva diante deste Deus e ela é perdoada. Isso não aconteceu com os amalequitas. Eles não se arrependeram. Aqui eles aproveitam. Esse Deus é poderoso, mas o povo está fraco. Não tiveram misericórdia. Usaram uma medida desonesta. Usaram de uma força de modo desproporcional. O que quer dizer isso? Atacaram talvez mulheres, crianças, que estavam mais cansados, que estavam na retaguarda. Não temeram a Deus. Lembraram de que Deus era poderoso, mas pensaram, o povo está fraco. Uma bela oportunidade. Êxodo 17. Gostaria de ler com os irmãos. Verso 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós vemos aqui Deus cumprindo a sua promessa. Aquilo que Deus havia relatado, que não ficaria impune, que Deus é o vingador, de fato aconteceu. Nós vamos encontrar em 1 Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel.
ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, preste atenção, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Que Deus vingador, irmãos. Um Deus que não deixou passar um povo injusto, um povo desonesto. E aqui ele determina que nessa batalha sejam exterminados todos, todo o povo, todos os animais. Isso está lá em 1 Samuel. Mas o que aconteceu, irmãos? Saul não cumpriu o que o Senhor mandou na sua totalidade. Ele acabou poupando a vida do rei, que acabou morrendo nas mãos do próprio Samuel. O rei Saul não fez. E foi advertido quanto a isso e perdeu o seu reinado por conta disso. É a partir daí que nós vamos ver Samuel, escolhendo a Davi. O Senhor não esqueceu, concedeu muitos anos de arrependimento e os castigou. A balança enganosa foi ensinada em casa aos filhos que continuaram praticando até o Senhor destruí-los. Toda uma geração já havia passado e o Senhor cumpre a sua promessa. O que ele fez deve ser lembrado, mas não é uma vingança pessoal de Deus, mas é um zelo pela glória de Deus que foi insultada pelos amalequitas. O Senhor não está se opondo àquela nação, como se eles não tivessem culpa, mas eles têm culpa por permanecer praticando as mesmas coisas que os seus pais praticaram. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas aqui já é uma outra geração, já nasceram filhos e netos, e esse povo não se arrependeu. E o Senhor, então, como cumpridor daquilo que determinou, castiga todos os descendentes desse povo que não se arrependeu, que não reconheceu o seu pecado, o seu engano. Qual o motivo, irmãos, dos amalequitas atacarem Israel aqui e por que o Senhor manda destruí-los? Por que motivo? Eles tinham algum motivo? Como o próprio texto nos mostra, falta de temor a Deus. Eles não temeram a Deus, nós já vimos isso. Eles atacaram num ponto, numa hora, num momento oportuno para eles, sem motivo algum, mas senão pela falta de temor a Deus. Eles partiram para cima de Israel com covardia, sem poder se defender. Não temeram a Deus, nem mesmo a criação de Deus. Eles poderiam reconhecer a criação de Deus, ou até mesmo os atos que Deus tinha feito no Egito, para o seu povo. Não temeram nem mesmo a ira de Deus, vingando o seu povo no Egito. Continuavam na prática da injustiça. Israel estava começando a caminhada e eles estavam tentando impedir a caminhada. Deus odeia aqueles que estão começando a caminhar ou a continuar caminhando. Deus odeia aqueles que impedem, que se levantam daqueles que estão começando a caminhar ou continuando a caminhada. Os que enganam, os que seduzem. Por isso Cristo disse: é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar do que fazer mal a um destes pequeninos. Falando da igreja agora, quando é perseguida, quando muitos se levantam contra ela. Um recado a esses perseguidores: não tentem impedir a igreja de continuar. Não tentem impedir Israel de marchar. Não pensem que no nosso cansaço ou nos momentos de fraqueza que nós estamos sujeitos a passar, nós não temos um Deus que olha por nós, que é nosso vingador. Deus irá destruir os descendentes dos amalequitas. Eles eram agentes de Satanás para destruir os fracos e os que estavam começando. Eles devem ser tratados da forma que Deus havia ordenado. A maneira como Deus trata com os inimigos não é fazendo acordo, irmãos, mas é convertendo-os. Deus não entrou em acordo com eles. O que eles precisavam fazer é se arrepender. Da mesma maneira conosco. Nós não somos inimigos de Deus, somos seu povo. E Deus nos corrige, nós sabemos disso. Mas Ele exige de nós o quê?
Arrependimento. Arrependimento quando usamos de balança desonesta. Você não vai ter paz nesse mundo fazendo acordo pecaminoso com o mundo. Você vai ter paz se fizer aquilo que Deus ordena. Se semearmos bênção, vamos colher bênção. Se fizermos o bem, vamos colher o bem. Se fizermos o mal, se fizermos aquilo que Deus condena, vamos colher maldição para as nossas vidas. Estou quase encerrando, irmãos. Paulo nos orienta em Romanos a marcar e não ter comunhão com esse tipo de pessoas, com esse tipo de gente, porque elas vão destruir, enganar e seduzir. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Que belo recado para nós. Não nos associarmos com pessoas que praticam o engano, que são fraudulentas, que são mentirosas. O Senhor diz que a igreja é a menina dos olhos. Ninguém vai tocar nela. Pode estar cansada ou fraca, mas ninguém pode impedir. Com Samuel foi dada a ordem para Saul destruir os amalequitas, mas ele não o fez. Em 1 Crônicas, Davi faz isso. No tempo de Ezequias, quando Deus julga e sentencia, ele realiza isso. Vou ler só o versículo. 1 Crônicas 4:43. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje. Não sobrou ninguém daquele povo, irmãos. Deus cumpriu o que havia prometido. Esse é o caminho para todo aquele que se opõe à justiça, à verdade e ao ensino da palavra de Deus. Só tem um caminho, o arrependimento. Deus disse por meio do profeta Jonas, nós já vimos pregações sobre isso aqui, aos ninivitas, que ele destruiria Nínive. Eles se arrependeram. Os amalequitas nunca se arrependeram de algo que aconteceu lá em Êxodo, lá no princípio. Tanto tempo para se arrepender e clamar misericórdia e mudar a sua sorte. E eles não se arrependeram. Já há uma sentença para aqueles que vivem na injustiça. Na prática do engano e que se associa com a serpente. O Senhor eliminará da terra por toda a eternidade. Como lemos no Salmo 95, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração e arrependa-se dos seus pecados e venha a Cristo. Ele cuida da igreja cansada e sobrecarregada muitas vezes, e Ele é rico em perdoar. Irmãos, muitas vezes nós meditamos em tudo aquilo que temos passado na nossa nação, tantas injustiças, né? Seja econômica, política, social, e nós muitas vezes pensamos, por quê? Onde está o nosso Deus? Quando chegará a hora em que Deus vai julgar? Onde vai prevalecer? Ela vai chegar, irmãos, porque Deus é o nosso vingador. Mas para isso nós também precisamos olhar para nós, olhar para dentro das nossas casas. Se não praticamos, talvez, algum senso de injustiça, como nós lemos aqui nessa manhã. No nosso tratar com os nossos familiares, com os nossos irmãos, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Há um texto da palavra de Deus em Daniel que diz: pesado fostes na balança e achado em falta. Que não sejamos achados em falta, meus irmãos. Porque muitas vezes queremos o nosso direito, entre parênteses, entre aspas, nosso direito. Somos filhos de Deus, somos cristãos.
Não poderíamos, não deveríamos estar passando por isso. Mas nós vamos ser colocados numa balança. Nós seremos julgados por aquilo que praticamos, ou por aquilo que deixamos de praticar, por aquilo que ensinamos ou deixamos de ensinar nas nossas casas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra bela e santa. Te louvamos por algo que ouvimos no nosso cotidiano e muitas vezes nem imaginamos que isso é uma lei do Senhor, que o Senhor determinou lá no início, na criação, que seria o vingador contra todo aquele que é fraudulento, contra todo aquele que usa de balança desonesta, contra todo aquele que pratica injustiça, que tira o direito do outro. Te louvamos por essa palavra, Senhor, mas ao mesmo tempo te pedimos perdão, Senhor. Porque muitas vezes passamos por situações onde praticamos essas coisas. Muitas vezes sem pensar. Talvez em algum tempo sem conhecer a tua palavra, a tua vontade quanto a essas coisas. Mas a partir de hoje não somos mais inocentes, Senhor. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Muitas vezes estufamos o nosso peito para dizer: somos filhos de Deus, somos cristãos, somos reformados, vivemos uma palavra limpa, pura, que é pregada nesse púlpito, mas muitas vezes não fazemos a nossa parte, Senhor. Que não sejamos, Senhor, como os amalequitas, que foram desonestos, fraudulentos, que usaram uma medida que o Senhor abomina, Pai. Te pedimos ainda, Senhor, ensina-nos a começar nas nossas casas, Pai, meditando nessas coisas, a começar nas nossas casas, ensinando os nossos filhos a usarem um peso, uma medida, a serem íntegros, não serem enganadores, não quererem tirar proveito de algumas situações, sejam em negócios, sejam finanças, sejam de glória e honra para os homens. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a sermos íntegros, Pai. Que possamos nos lembrar, Senhor, de fato, aquilo que o Senhor fez com os amalequitas. E que não nos esqueçamos, Senhor, que Tu és o vingador. Olha para nós, Senhor, como povo de Deus, olha para nós como nação, muitas vezes perseguida por leis injustas, por homens injustos, por depravadores, Senhor, por tantas práticas desonestas, por tantas injustiças sociais, por tanto desgoverno, Senhor. Tem misericórdia de nós, aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos olhar para Ti, sempre para Ti. Tu és o nosso Deus. E mesmo quando estamos cansados, fadigados, desanimados, com nossa fé esmurecendo, nós temos a certeza de que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor, nos livrando, tendo misericórdia sempre. E é isso que te pedimos, finalmente, Senhor. Tende misericórdia do Teu povo, tende misericórdia dos Teus filhos, Senhor. Tende misericórdia da nossa nação. Que não sejamos mais reconhecidos, ao menos na próxima geração, como o país do jeitinho, o jeitinho brasileiro, o país da pechincha, o país onde todo mundo quer tirar vantagem de tudo, onde todos querem tirar uma beirada em algum negócio. Tende misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a sermos íntegros e retos, Pai, como o Senhor de fato ordena na Tua palavra. Te pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, para a honra e glória do Teu precioso nome. Amém.